Ela disse, vou postar mesmo assim. Meus seguidores amam drama. Depois de gravar meu ataque de pânico. Eu respondi, vai viralizar então. O que aconteceu quando os patrocinadores ligaram pra mim em vez dela, deixou ela fora do ar e sozinha. Eu, 27 anos, estava almoçando com minha namorada Chloe, 25, quando tudo desmoronou. Estávamos juntos há 2 anos, morando juntos há 6 meses. O restaurante estava lotado. Lotado demais. Senti aquela pressão familiar no peito começando. Tentei respirar fundo para controlar. Chloe. Nem olhou para mim, só o celular na mão. Amor, senta mais reto. Você está curvado no meu enquadramento. Ela estava gravando mais um dia na vida. Sempre filmando. Tinha 47 mil seguidores no Instagram. 30 mil no TikTok. Se apresentava como micro-influencer de estilo de vida. Chloe, eu preciso sair um pouco. Assim que eu terminar essa história, a luz está perfeita. Meu peito apertando mais. Mão começando a tremer. Visão ficando turva. Não consigo respirar. Foi aí que aconteceu. Ataque de pânico completo. Fazia anos que não passava por um desses em público. Costumo controlar melhor. Mas aquela multidão. O barulho. A câmera dela na minha cara. Tremendo. Suando. Achando de verdade que ia morrer. Sintomas clássicos. Precisava sair. Respirar. Silêncio. A reação da Chloe. Virou a câmera pra ela. Cochichando com o celular. Meu Deus, gente. O Adrien tá tendo tipo um surto. Isso tá surreal. E eu, em meio ao pânico. Não. Filma. Isso. Ela continuou gravando. Ele fica assim às vezes. Super dramático. Fiquem ligados. Consegui tropeçar até sair. E ela veio atrás. Câmera ainda gravando. Desabei num banco tentando lembrar do exercício de respiração. 4, 7, 8. Inspira por 4. Segura por 7. Solta em 8. E ela dando zoom. Olha ele tremendo. Isso aqui tá insano, né? E eu, Chloe. Por favor. Para. Amor, sua vulnerabilidade tá tão crua. Meus seguidores vão amar isso. Finalmente consegui controlar a respiração depois de 10 minutos. Ela gravou tudo. Até fez um encerramento falando sobre apoiar parceiros com problemas mentais, enquanto eu tava ali exausto e humilhado. No carro. Apaga esse vídeo. O quê? Nem pensar. Isso é ouro. Tô falando sério. Aquilo foi pessoal. Médico. Você não pode postar isso. É autêntico. Real. É isso que as pessoas querem ver. O que eu quero é privacidade durante um episódio médico. E ela revirando os olhos. Nossa, como você dramatiza. É só ansiedade. Só ansiedade? Eu achei que ia morrer. Exatamente. Essa emoção bruta? Isso gera engajamento. Eu não quero ser seu engajamento. Nosso aluguel é $1.800. Meus patrocinadores pagam metade. Você quer que eu pare de criar conteúdo? Eu quero que você pare de explorar meus ataques de pânico. Explorar? Eu tô conscientizando. Gravando sem meu consentimento durante uma emergência médica? Meu Deus, como você é sensível. Tá bom. Não vou postar. Achei que tinha acabado. Mas não. 2 horas depois. Tava mexendo no celular. E lá estava. No TikTok dela. Quando seu namorado tem um ataque de pânico. Já tinha 50 mil visualizações. A legenda. Saúde mental é tão importante. Veja como apoio meu namorado na ansiedade dele. Conscientização sobre saúde mental. Casal real vida real comentários caindo como chuva. Meu Deus, coitado. Por que você tá filmando isso? Garota, isso não tá certo. Imagina explorar o ataque de pânico do seu namorado por visualizações. Liguei na hora. Você postou mesmo? Chloe, a repercussão tá incrível. Tamo viralizando. Tira isso do ar. Agora. Você ficou maluco? Já tem 100 mil visualizações. O algoritmo tá impulsionando. Eu te pedi claramente pra não postar. E eu decidi que era importante demais pra não compartilhar. Meus seguidores amam drama. Isso é drama real e cru.
Isso é minha saúde mental. E é por isso que é tão impactante. O app Safe Space já comentou perguntando sobre parceria. Apaga ou eu vou embora. Ela riu. Você não vai sair. Vai pra onde? E outra, tô te fazendo um favor. Saúde mental tá em alta. Mostrar a emergência médica de alguém sem permissão não é ativismo. Nossa, você cansa. Tá bom. Fica bravo. Mas não vou apagar um vídeo viral. Meus seguidores iam surtar. Então vai viralizar. O quê? Você ouviu. Vai viralizar. Vamos ver no que dá. Desliguei. Ela achou que eu tava blefando. Não tava. Atualização 1. O contra-ataque. Passei a noite na casa do meu amigo Jerome. Chloe lotando meu celular de mensagens. Cadê você? Que infantilidade. O vídeo com 500 mil de views. 2 marcas já entraram em contato. Para de ser um bebê. Nem respondi. Em vez disso, fiz meu próprio vídeo. Sentei na sala do Jerome. Sem iluminação de estúdio. Sem filtros. Só eu falando pro celular. Oi. Alguns de vocês devem ter visto um vídeo meu tendo um ataque de pânico. Quero falar sobre isso. Convivo com ansiedade há anos. Ataques de pânico são crises médicas. São aterrorizantes. Naquele momento, você realmente acredita que vai morrer. O que a gente precisa é de segurança, privacidade e apoio. O que não precisamos é de uma câmera na cara e alguém transformando uma emergência em conteúdo. Eu pedi para não postarem aquele vídeo. Supliquei, na verdade. Ainda me recuperando da sensação de estar morrendo. Mas aparentemente meu ataque foi bom demais para o algoritmo ignorar. Então aqui vai a minha verdade. Aquele vídeo foi postado sem o meu consentimento. No meu momento mais vulnerável, eu virei conteúdo. Se você achou entretenimento vendo o meu sofrimento, quero que pense sobre isso. Pense de verdade. Falar de saúde mental exige respeitar limites. Exige consentimento. Significa não explorar emergências médicas por visualizações. Tô compartilhando isso porque acredito em conscientização de verdade. Não aquela que dá clique, mas a que cria compreensão. Se você lida com ataques de pânico, saiba que você não está sozinho. Eles são assustadores, mas é possível lidar com eles. Procure um terapeuta, entenda seus gatilhos, e esteja cercado de pessoas que respeitam seus limites, não de quem transforma isso em conteúdo. Postei isso no meu Twitter, que mal usava. 47 seguidores, a maioria amigos e colegas de trabalho. Usei as hashtags saúde mental importa, consentimento importa, fui dormir, e acordei com o caos. Jerome, cara, seu vídeo. Tá em todo lugar. Eu, o quê? E ele me mostrando o celular. O Twitter da comunidade de saúde mental encontrou, depois os ativistas por direitos das pessoas com deficiência, depois os canais de comentários. Você tá viralizando. 300 mil visualizações, milhares de retweets, pessoas compartilhando suas próprias histórias de terem sido expostas em momentos vulneráveis. Mas o verdadeiro choque? Os comentários no vídeo da Chloe tinham mudado. Vim aqui por causa do vídeo do Adria. E isso é nojento. Imagina gravar a emergência médica do seu namorado por fama. O fato de ela ter postado mesmo depois de ele implorar para não fazer isso. Isso não é conscientização, é exploração. Denunciem esse vídeo por violar a privacidade de alguém. Meu celular tocou. Número desconhecido. Oi, é o Adria? Aqui é da Mindful, o app de meditação. Vimos seu vídeo sobre consentimento e conscientização em saúde mental. Gostaríamos de conversar sobre uma parceria. Eu não sou bem um influenciador. E eles, é exatamente por isso que queremos você. Sua autenticidade é poderosa. Estamos buscando vozes reais, não conteúdo fabricado. Falei que ia pensar. Depois veio outra ligação. Therapy Space. Depois BetterHelp. Depois 3 convites para participar de podcasts. Enquanto isso, a Chloe entrou em colapso. O que você fez? Meus comentários viraram um desastre. 2 marcas desistiram. Isso é sabotagem. Vai ter consequência. Tira seu vídeo do ar agora. Igual você tirou o seu quando eu pedi. Isso é diferente. Isso tá afetando minha carreira. E o seu vídeo afetou minha saúde mental. Então estamos quites. Ela apareceu na casa do Jerome naquela noite, batendo na porta. Adrian. Sei que você tá aí. Quer que eu chame a polícia? Eu, não. Eu resolvo.
Abri a porta. Ri meu gorrado no rosto. Você destruiu tudo. A Safe Space cancelou o contrato. Disseram que violei consentimento e confiança. E você violou. Era só um vídeo. Você tá arruinando minha carreira por causa de um vídeo idiota. Você destruiu nosso relacionamento por causa de um vídeo idiota. Eu só contei a verdade. Meu número de seguidores está despencando. Estão me chamando de namorada tóxica. Exigindo que eu peça desculpas. Então peça desculpas. Pelo quê? Criar conteúdo? Você sabia quem eu era quando começamos a namorar? Eu sabia que você era influenciadora. Não sabia que você era alguém que exploraria minhas emergências médicas. Para de dizer explorar. Eu tava documentando a vida. Minha vida. Sem permissão. Durante um episódio médico. Apaga seu vídeo e eu apago o meu. O meu nem tem monetização. Sem anúncios. Só verdade. O seu fez o quê? 3 patrocinadores antes das marcas cancelarem? O rosto dela mostrou que eu acertei. Fica com o dinheiro. Considere como rescisão do nosso relacionamento. Atualização 2, a queda. Na semana seguinte. Foi uma aula prática de privilégio e desespero. Primeiro, a Chloe tentou controle de danos. Postou um pedido de desculpas sem se desculpar, desculpa se alguém se sentiu ofendido com o meu conteúdo. Saúde mental é importante para mim. Os comentários destruíram ela. Se alguém se sentiu ofendido? Garota, só pede desculpa de verdade. Isso não cola. O Adrien merece mais. Ela apagou. Tentou de novo. Ouvi vocês. Tô tirando um tempo para refletir e crescer. Foi pior ainda. Refletir sobre explorar o ataque de pânico do seu namorado? Crescimento é respeitar consentimento. Ainda tá ganhando dinheiro com a dor dele, pelo visto. O número de seguidores dela caía a cada dia. De 47 mil para 43, depois 38 mil. O algoritmo virou contra ela. O conteúdo normal dela fracassou. Descobri que, quando as pessoas te veem como alguém que explora os outros, elas não confiam mais nem nos seus vídeos de rotina matinal. Enquanto isso, minha carreira acidental como defensor da causa mental decolava. A Mindful ofereceu uma parceria modesta. $5 por vídeo falando sobre como lidar com ataques de pânico. Conteúdo educativo real, não exploração. A Chloe descobriu por amigos em comum. As mensagens começaram de novo. Você tá brincando comigo? Roubou o meu contrato. Fui eu que te apresentei a esse mundo. Esse dinheiro deveria ser meu. Eles vieram até mim. Por causa do meu vídeo. Por causa da minha resposta à sua exploração. Ela tentou de tudo. Apareceu no meu trabalho. Pra recepcionista, preciso ver o Adrian. Sou namorada dele. Ligaram pra mim. Adrian? Tem uma Chloe aqui. Eu não conheço nenhuma Chloe. Se ela não sair, chame a segurança. Vi pela câmera do escritório enquanto ela era escoltada pra fora. E ela transmitindo tudo ao vivo. Gente, o Adrian tá mandando me remover do trabalho dele. Isso é assédio. Ele tá tentando me silenciar. Mas os comentários não foram como ela esperava. Moça, ele trabalha aí. Você tá assediando ele. Isso é comportamento perturbado. Deixa esse homem em paz. Ela apagou isso também. Mas os vídeos gravados da live já estavam circulando. Aí começaram os ataques sujos de verdade. Postou fotos antigas nossas com legendas tipo saudades de quando havia confiança, e algumas pessoas mudam quando o dinheiro aparece. Os poucos seguidores que restavam não caíram nessa. Garota, você literalmente gravou o ataque de pânico dele. Gaslig não vai te salvar. Aceita que perdeu e segue em frente. Perdeu mais um contrato. Depois outro. Aparentemente, marcas não gostam de se associar a alguém famoso por exploração e violação de consentimento. O apartamento virou problema. Ambos assinamos o contrato, mas eu vinha pagando minha parte pro Jerome enquanto dormia lá. Chloe, o aluguel venceu. Sua parte é $900. Eu nem tô morando aí. Mas ainda tá no contrato. Por que você se recusa a assinar a transferência? Não até você consertar essa bagunça. Me reuni com o proprietário. Expliquei tudo. Mostrei os vídeos virais. O assédio no meu trabalho. A tentativa de invasão na casa do Jerome. Assim, ela tentou arrombar a porta às 2 da manhã. A câmera da porta filmou tudo. Proprietário, eu não posso cancelar o contrato.
Mas, dadas as circunstâncias, se você quiser transferir para ela e ela se recusar a assinar, isso conta como recusa documentada de cooperação. Pode te ajudar caso precise tomar medidas legais. Mandei um pedido formal via proprietário. Assino a transferência ou entro com medida protetiva por assédio no trabalho e tentativa de invasão. Ela assinou em menos de 24 horas. Mas não sem um último chilique. Postou um vídeo de 10 minutos no YouTube. Minha verdade. Como um ataque de pânico acabou virando o ponto de virada da minha vida. Foi surreal. Ela me acusou de ter planejado tudo. Disse que eu manipulei a história. Que tudo não passou de uma jogada de ciúmes por causa do sucesso dela. Afirmou que eu criei uma narrativa só para roubar a plataforma dela. A resposta do público foi devastadora. O vídeo teve 100 mil visualizações, mas 90% delas foram curtidas negativas. Os canais de análise e comentários online não perderam tempo. Influenciadora diz que namorado fingiu ataque de pânico por atenção. Vamos conversar sobre isso. O pior vídeo de desculpas de 2024. Quando insistir no erro só piora a situação. A conclusão chegou rápido. O fim dessa história. Já se passaram 3 meses. E a minha vida hoje é outra. A presença online da Chloe simplesmente implodiu. A última vez que tive qualquer informação, graças ao Jerome, porque eu bloqueei ela em tudo. Ela estava com 12 mil seguidores. Sem parcerias, sem patrocinadores. O conteúdo dela mudou para um dia na vida de uma funcionária do varejo, porque ela precisou arrumar um emprego convencional. A ironia disso não passou despercebida por ninguém. Ela até tentou se reinventar como uma defensora da saúde mental, mas a internet tem memória. Cada postagem nova era inundada com capturas de tela do vídeo dela gravando o meu ataque de pânico. Alguém até fez uma montagem completa. A linha do tempo da exploração de Chloe. Esse vídeo? 2 milhões de visualizações. Mais do que qualquer coisa que ela já tenha postado. Na semana passada, a Natasha, uma amiga em comum, me mandou mensagem. Oi. Eu sei que a gente nunca foi próximo, mas achei que você devia saber. A Chloe não tá bem. Tudo certo? Ela acredita de verdade que você destruiu a vida dela. Não assume nenhuma responsabilidade. Perdeu quase todos os amigos. Vive dizendo que você acabou com a carreira dela. Mas eu não roubei nada. Ela mesma destruiu tudo. Eu sei. A gente todos sabemos. Só, se cuida. Ela tá amargurada. Entendido. Obrigado por avisar. Enquanto isso, minha parceria com o app Mindful abriu outras portas. Nada gigantesco, mas constante. O suficiente para começar um pequeno projeto paralelo produzindo conteúdo verdadeiro sobre saúde mental. Informações úteis. Estratégias para lidar com a ansiedade. Sempre respeitando o mais importante, nunca registrar ninguém em momentos vulneráveis. E a melhor parte. Conheci a Zoe em um evento voltado à conscientização sobre transtornos de ansiedade. Ela comanda uma ONG focada no tema. Havia assistido meu vídeo. Me convidou para falar. A conexão entre a gente foi natural. Ela realmente pergunta antes de tirar uma foto. Simples assim. Um gesto tão básico, mas que hoje, para mim, é revolucionário. Semana passada, recebi uma mensagem de um número que não reconhecia. Era a mãe da Chloe. Adrien, sinto muito por tudo. Eu vi os vídeos. Todos eles. O que ela fez foi errado. Eu criei minha filha melhor do que isso. Mas ela não escuta ninguém. Continua culpando você por tudo. Só queria que você soubesse que nem todo mundo na vida dela concorda com o que ela fez. Chloe disse. Não respondi. Mas fiquei grato. Às vezes, um reconhecimento silencioso diz mais do que qualquer resposta. E a ironia máxima de tudo isso? A Chloe estava certa sobre uma coisa. Os seguidores dela realmente amavam um bom drama. Eles só não gostaram de ver ela como a vilã da história. Ela queria viralizar, explorando o pior momento da minha vida. E conseguiu. Só que não do jeito que imaginava. Hoje, ela tá fora das redes. Isolada. Não porque eu destruí a carreira dela, mas porque ela mostrou, com todas as palavras e atitudes, quem realmente era. E as 47 mil pessoas que a seguiam, acreditaram. Eu ainda tenho ataques de pânico. Ainda trabalho para superar cada um deles. Mas agora, estou cercado de pessoas que oferecem apoio, não câmeras. Que enxergam minha ansiedade como algo a ser acolhido, não como cliques fáceis. Chloe queria drama. E conseguiu. Mas o que ela recebeu foi uma verdadeira aula pública sobre consequências. A frase favorita dela era: conteúdo é rei.
Pois é, descobri que consentimento é imperador. Ela achou que gravar meu ataque de pânico faria dela famosa. E fez. Mas não da forma que ela queria. Agora, ela é conhecida online como a namorada que explorou a emergência médica do próprio parceiro por visualizações. Esse vai ser o legado digital dela para sempre. E eu? Sou o cara que defendeu o consentimento na criação de conteúdo. Não era o plano. Mas é um título com o qual eu posso conviver muito bem. Engraçado como as coisas mudam. Ela segurava a câmera. Mas eu, com sinceridade e verdade, fui quem contou a história. Tudo apenas dizendo o que aconteceu no momento em que ela decidiu que o meu ataque de pânico valia mais como entretenimento do que meu consentimento valia como ser humano. Ela sonhava com fama viral. O isolamento e o esquecimento sempre foram o maior pesadelo dela. E no fim, ela conseguiu os dois. 3 semanas depois da mensagem da mãe da Chloe, eu estava saindo do trabalho quando senti alguém me seguindo. Aquela sensação de estar sendo observado, você sabe? Olhei por cima do ombro e não vi nada, mas a sensação persistiu durante todo o caminho até o carro. Foi quando recebi uma notificação no Instagram. Uma conta que eu não conhecia havia me marcado em uma foto. O perfil se chamava verdade_sobre_Adria e tinha apenas 3 posts. Todos eram capturas de tela de conversas nossas do WhatsApp. Conversas íntimas que só eu e a Chloe tínhamos tido. Mensagens de quando eu estava passando por momentos difíceis, quando abri meu coração sobre meus traumas de infância, sobre minha terapia, sobre coisas que eu nunca contaria para mais ninguém. E ali estava tudo, exposto, com legendas manipuladas fazendo parecer que eu era manipulativo e abusivo. Uma das capturas mostrava uma conversa de quando eu estava tendo uma crise de ansiedade às 3 da manhã e mandei várias mensagens seguidas para ela. No contexto original, eu estava claramente em pânico, pedindo ajuda. Mas a pessoa que criou o perfil cortou as mensagens de forma que parecesse que eu estava bombardeando ela de mensagens por ciúmes, acusando ela de me ignorar. A legenda dizia: vejam como ele realmente tratava ela. Comportamento obsessivo e controlador. Meu estômago embrulhou. Bloqueei a conta imediatamente, mas já era tarde. O perfil havia me marcado em tudo e as pessoas estavam começando a ver. Liguei para o Jerome. Cara, você viu isso? Ele perguntou antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Você também recebeu? Não, mas várias pessoas me mandaram. Isso é doentio, Adria. Ela guardou todas essas conversas. O que eu faço? Isso é difamação, não é? É muito pior que difamação. Isso é obsessão psicótica. Naquela noite, tentei dormir, mas não consegui. Fiquei pensando em quantas conversas privadas ela tinha guardado, em quantos momentos íntimos ela havia documentado sem eu saber. Era como descobrir que alguém estava gravando você secretamente há 2 anos. A violação era indescritível. Na manhã seguinte, a conta tinha ganhado 500 seguidores. E havia postado mais coisas. Dessa vez, eram fotos minhas que eu nem sabia que ela tinha tirado. Fotos de mim dormindo, de mim sem camisa se preparando para o banho, até uma foto minha chorando depois de uma sessão de terapia particularmente difícil. A legenda dessa última dizia: ele sempre dramatizava tudo. Vejam como ele encenava para conseguir atenção. Eu estava enojado. Não era apenas sobre vingança ou tentar limpar o nome dela. Era sobre me violentar de todas as formas possíveis. Era sobre me fazer sentir exposto, vulnerável, como ela havia se sentido quando o vídeo dela foi destruído pelos comentários. Liguei para um advogado. Expliquei tudo. Ele disse que tínhamos um caso sólido para assédio cibernético e violação de privacidade, mas que levaria tempo. Enquanto isso, o perfil continuaria ativo. O que posso fazer agora? Perguntei. Documente tudo. Screenshots, prints, salve tudo. E tente não reagir publicamente. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Mas como não reagir quando sua vida inteira está sendo exposta e distorcida? Quando pessoas que nem te conhecem estão formando opinião sobre você baseadas em mentiras. A conta postou mais coisas durante a semana. Um vídeo meu cantando no chuveiro que ela havia gravado secretamente. Ela colocou uma legenda dizendo que eu era narcisista e que achava que era um cantor famoso. Eram momentos privados, íntimos, de pura felicidade, transformados em motivo de humilhação. O pior foi quando ela postou uma foto de uma receita médica minha. Era dos meus remédios para ansiedade. A legenda dizia: ele era viciado em remédios controlados e mentia sobre isso. Sempre pedindo para eu comprar mais porque perdeu os dele. Isso era mentira absoluta. Eu tomava meus remédios conforme prescrito e nunca pedi para ela comprar nada. Mas a imagem estava lá, minha receita médica, meu nome completo, meu endereço, tudo visível. Minha privacidade médica totalmente violada. Foi quando percebi que ela não estava apenas tentando me destruir socialmente.
Ela estava tentando me destruir completamente. Física, mental, profissionalmente. Ela queria que eu perdesse tudo, como ela havia perdido. A Zoe me ligou, preocupada. Adrian, você está bem? Vi umas coisas estranhas circulando. Expliquei tudo para ela. Esperei ela me julgar, esperei ela questionar se eu realmente era a pessoa que ela achava que conhecia. Mas ela simplesmente disse, e isso é terrorismo psicológico. Ninguém merece isso. Você não acha que talvez eu mereça? Por ter destruído a carreira dela? Adrian, escuta o que você acabou de dizer. Ela gravou seu ataque de pânico sem consentimento. Você apenas contou a verdade sobre isso. Ela destruiu a própria carreira. E agora está tentando destruir você porque não consegue aceitar a responsabilidade. Mas as redes sociais são um lugar cruel para nuances. As pessoas viam as evidências que a Chloe estava postando e começavam a questionar minha versão dos fatos. Alguns dos comentários no meu conteúdo sobre saúde mental mudaram de tom. Agora faz sentido porque ela filmou. Você parece ser realmente manipulativo. Cara tóxico tentando se fazer de vítima. Esses prints mostram quem você realmente é. Eu estava perdendo seguidores. Não muitos, mas o suficiente para me fazer questionar tudo. A Mindful me ligou, dizendo que tinham recebido algumas preocupações sobre meu caráter e que talvez fosse melhor pausar nossa parceria até as coisas se acalmarem. Era exatamente o que ela queria. Me fazer perder tudo que eu havia conquistado. Me fazer sentir como ela havia se sentido. Mas a diferença era que eu nunca havia violado a privacidade de ninguém. Nunca havia guardado conversas íntimas para usar como arma. Nunca havia documentado momentos vulneráveis sem consentimento. A conta continuou postando por mais 2 semanas. Cada dia era uma nova violação. Uma nova foto, uma nova conversa, um novo momento íntimo transformado em munição. Ela havia transformado nossa relação inteira em um arquivo de guerra. O que mais me perturbava era pensar em quantos outros momentos ela havia documentado que eu nem sabia. Quantas vezes ela havia me fotografado sem eu saber? Quantas conversas ela havia salvo? Por quanto tempo ela havia planejado isso? Jerome veio me visitar uma noite e me encontrou olhando o telefone obsessivamente. Cara, você precisa parar de checar isso. E está se destruindo. Eu preciso saber o que ela vai postar em seguida. Preciso me preparar. Para quê? Para mais humilhação? Adrian, ela quer que você enlouqueça. Quer que você perca o controle. Não dê isso para ela. Mas como não dar? Como fingir que sua privacidade não está sendo violada diariamente? Como fingir que pessoas não estão formando opinião sobre você baseadas em manipulações? Na 3ª semana, ela postou algo que me fez perceber até onde ela estava disposta a ir. Era uma foto minha na casa dela, no banheiro, no momento mais íntimo e privado possível. Uma foto que ela havia tirado secretamente por debaixo da porta. A legenda dizia, ele nunca respeitou limites. Sempre invadindo meu espaço. Eu vomitei. Literalmente. A ideia de que alguém havia me fotografado naquele momento, naquela posição, me fez sentir fisicamente doente. Era uma violação tão profunda que eu não tinha palavras. Liguei para o advogado imediatamente. Isso é criminoso, ele disse. Isso é pornografia de vingança. Temos ela agora. Mas o dano estava feito. A imagem havia circulado. Pessoas haviam visto. Minha dignidade havia sido pisoteada de uma forma que eu nunca imaginei possível. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu tive um ataque de pânico. Não conseguia respirar, não conseguia parar de tremer. Mas dessa vez, não havia ninguém com uma câmera. Havia apenas a Zoe, me segurando, me ajudando a respirar, me dizendo que ia ficar tudo bem. Ela está doente, Adrian. Isso não é normal. Isso não é vingança. Isso é obsessão psicótica. No dia seguinte, o perfil havia desaparecido. Mas não por arrependimento. Ela havia deletado tudo porque sabia que havia cruzado uma linha legal que não poderia voltar atrás. Mas o dano já estava feito. As imagens já haviam circulado. As conversas já haviam sido vistas. Minha privacidade já havia sido completamente destruída. Eu descobri depois, através do Jerome, que ela havia estado planejando isso há semanas. Havia criado múltiplas contas backup, havia salvado tudo em diferentes dispositivos, havia estudado meu cronograma para saber quando postar para causar máximo impacto. Não era impulso. Era uma campanha calculada de destruição psicológica. E o mais assustador? Ela estava apenas começando. 2 semanas depois que o perfil desapareceu, eu achei que o pesadelo havia acabado. Como eu estava errado. A Chloe havia apenas mudado de estratégia.
Se ela não conseguia me destruir publicamente, ela ia fazer isso de forma mais sutil, mais insidiosa. Começou com pequenas coisas que me fizeram questionar minha própria sanidade. Pedidos de comida que chegavam no meu apartamento sem eu ter feito. Pizza, comida chinesa, sempre pagos online com cartão de crédito anônimo. No início, achei que era erro de endereço. Mas era muito específico, meu nome completo, meu apartamento exato. Depois foram as assinaturas de revista. Chegaram revistas que eu nunca assinaria. Revistas de fofoca, revistas masculinas explícitas, até revistas de armas. Todas com meu nome, meu endereço, pagas antecipadamente por 1 ano. Quando tentei cancelar, me disseram que as assinaturas haviam sido feitas com meu próprio CPF e que eu precisaria provar que não era eu. Como eu provo que eu não fiz algo? Perguntei para o atendente da editora. Bem, senhor, o senhor ligou para assinar a revista no mês passado. Temos a gravação da ligação. Posso ouvir? Eles mandaram o áudio. Era minha voz. Ou pelo menos, soava como minha voz. Ela havia usado inteligência artificial para clonar minha voz usando os vídeos que eu havia postado. A tecnologia estava tão avançada que era praticamente impossível detectar a diferença. Meu sangue gelou. Se ela podia imitar minha voz de forma convincente, o que mais ela poderia fazer? A resposta veio na semana seguinte. Comecei a receber ligações do meu banco questionando movimentações suspeitas. Alguém havia tentado abrir uma conta corrente em meu nome. Havia tentado fazer um empréstimo usando meus dados. Tentado solicitar cartões de crédito. Senhor, o senhor ligou ontem tentando mudar sua senha telefônica. Quando não conseguiu responder às perguntas de segurança, desligou. Isso foi o senhor? Não. Definitivamente não era eu. Mudei todas as minhas senhas. Ativei a autenticação de 2 fatores em tudo. Liguei para todos os órgãos de proteção ao crédito para colocar um alerta de fraude no meu nome. Mas ela estava sempre um passo à frente. A Zoe começou a receber mensagens estranhas também. Demais no Instagram de contas fake dizendo coisas como "você sabe quem é o Adrian de verdade", seguido de links para sites que não existiam mais quando ela tentava acessar. Ligações silenciosas no meio da madrugada. Flowers anônimas entregues no trabalho dela com cartões dizendo "ele não é quem você pensa que é". Adrian, isso está ficando assustador, ela me disse. Ela está tentando me afastar de você. Eu sei. E está funcionando. Não, não está. Mas estou preocupada com onde isso vai parar. Eu também estava. Porque percebi que a Chloe não estava apenas tentando arruinar minha vida atual. Ela estava tentando construir uma nova narrativa sobre quem eu era. Uma narrativa onde eu era o vilão, onde eu era perigoso, onde eu era alguém a ser temido. O próximo nível foi quando ela começou a plantar evidências físicas. Encontrei um pacote no meu carro. Dentro havia fotos impressas, fotos de outras mulheres que eu não conhecia, com corações desenhados em volta delas, com minha caligrafia imitada escrevendo coisas como "Soon" e "I'm watching you". Era óbvio que não era minha letra, mas era próximo o suficiente para levantar suspeitas. Se a polícia encontrasse aquilo, se alguém fizesse uma análise superficial, poderia parecer que eu estava perseguindo mulheres aleatórias. Levei tudo para o advogado. Ela está tentando me incriminar, eu disse. Está plantando evidências. É um caso complexo, ele admitiu. Ela é inteligente. Não está fazendo nada diretamente rastreável até ela. Todas essas contas são anônimas, todos os pedidos são feitos através de VPNs, todos os pagamentos são com cartões de crédito pré-pagos comprados com dinheiro. Então ela pode fazer qualquer coisa e sair impune? Não qualquer coisa. Mas até ela cometer um erro, até deixar uma evidência digital que a conecte diretamente a essas ações, é difícil provar. O erro dela veio de uma forma que eu nunca esperava. Recebi uma ligação da minha irmã, que mora em outro estado. Adrian, você está bem? A polícia esteve aqui perguntando sobre você. O quê? Por quê? Eles disseram que receberam uma denúncia anônima de que você estava planejando se machucar. Disseram que alguém enviou prints de conversas onde você falava sobre suicídio. Meu coração parou. Sarah, eu nunca disse isso para ninguém. Eu sei. Eu disse isso para eles. Mas eles mostraram as conversas. Eram convincentes. Pareciam ser suas palavras. Ela havia fabricado conversas inteiras onde eu supostamente falava sobre me machucar, sobre não conseguir mais continuar, sobre acabar com tudo. Havia usado a clonagem de voz dela para simular ligações onde eu supostamente dizia essas coisas para números que ela havia criado. O objetivo era claro, se eu desaparecesse, se algo acontecesse comigo, haveria uma trilha de evidências sugerindo que eu havia me machucado. E ela estaria livre de qualquer suspeita. Mas ao envolver minha família, ao fazer a polícia investigar, ela havia deixado uma trilha.
Os policiais tinham que documentar de onde a denúncia havia vindo. Tinham que investigar a origem dos prints, das gravações. Meu advogado trabalhou com a polícia cibernética. Rastrearam os metadados dos arquivos. Descobriram que tudo havia sido criado no mesmo computador, no mesmo IP, durante o mesmo período de tempo. Um IP que, depois de muito trabalho investigativo, levou a um café internet que a Chloe frequentava. As câmeras de segurança do café mostravam ela usando os computadores nos exatos horários em que as evidências falsas foram criadas. Finalmente tínhamos prova. Mas quando foram prendê-la, descobriram algo ainda mais perturbador. O apartamento dela era como um santuário obsessivo da nossa relação. Ela havia imprimido cada foto minha que conseguiu encontrar online. Havia criado um mural gigante na parede do quarto dela. Fotos minhas, artigos sobre mim, prints de todos os meus posts. Mas não parava por aí. Ela havia comprado roupas masculinas do meu tamanho. Havia criado uma versão física de mim no apartamento dela. Roupas penduradas como se eu vivesse lá. Uma escova de dentes extra no banheiro. Até comida que ela sabia que eu gostava na geladeira. O policial que conduziu a investigação me ligou. Senhor, preciso que o senhor saiba que isso vai além de assédio. Ela estava vivendo uma fantasia onde vocês ainda estavam juntos. Onde você nunca havia saído da vida dela. Encontraram também um diário. Páginas e páginas escritas como se ela estivesse conversando comigo. Entradas diárias onde ela descrevia nossos encontros imaginários, onde ela planejava nosso futuro juntos, onde ela explicava por que teve que ensinar uma lição para as pessoas que tentaram nos separar. A entrada mais recente dizia: Adria ainda não entende que nós somos almas gêmeas. Mas quando todas essas distrações desaparecerem, quando ele ver que eu sou a única que realmente o conhece, o ama de verdade, ele vai voltar. Ele sempre volta para casa. Ela não estava tentando me destruir por vingança. Ela estava tentando me isolar completamente para que eu não tivesse escolha além de voltar para ela. Na mente doentia dela, se ela conseguisse afastar todas as pessoas da minha vida, se conseguisse tornar minha existência um inferno, eu eventualmente me desesperaria e procuraria o único conforto familiar em ela. Quando finalmente aprenderam, ela não resistiu. Na verdade, ela sorriu para as algemas como se fossem joias. Como se mesmo sendo presa fosse parte de algum plano romântico onde nós estávamos conectados para sempre através do drama. No tribunal, durante a leitura das acusações, ela me olhava diretamente nos olhos e fazia biquinho, como se estivéssemos compartilhando uma piada íntima. Mesmo ali, mesmo sendo condenada por assédio cibernético, difamação, falsificação de documentos e ameaças, ela ainda acreditava que aquilo tudo era sobre nosso amor. O juiz deu 18 meses de prisão e ordem de restrição permanente. Quando ela foi levada, ela gritou para mim: eu vou esperar por você, Adria. Eu sempre vou esperar. Mas a coisa mais aterrorizante não foi o que ela fez. Foi descobrir por quanto tempo ela havia feito isso. Durante nossa investigação, descobrimos que ela havia começado a me stalking digitalmente meses antes de nos conhecermos pessoalmente. Ela havia visto meu perfil em algum lugar, havia se obcecado, e havia orquestrado nosso encontro casual no café. Nossa relação inteira havia sido uma mentira. Ela nunca me amou. Ela havia se apaixonado por uma versão fantasiosa de mim que existia apenas na cabeça dela. O que descobrimos depois da prisão foi ainda mais perturbador. A investigação revelou que a Chloe havia criado pelo menos 15 perfis falsos ao longo dos 2 anos que estivemos juntos. Não apenas para me stalking, mas para manipular completamente minha vida social. Ela era @fitness_sara_23, uma seguidora que sempre comentava positivamente nos meus posts sobre ansiedade. Era @mikegamer_br, um cara que supostamente tinha os mesmos hobbies que eu e que sempre puxava conversas nos comentários. Era até @doutor_mentalidade alta, um perfil que se passava por psicólogo e que tinha me mandado várias demais oferecendo conselhos profissionais, conselhos que, percebi agora, sempre me direcionavam a tomar decisões que a beneficiavam. Quando confrontei esses padrões com meu terapeuta real, ele balançou a cabeça em descrença. Adria, ela estava tentando ser sua única fonte de validação social. Todos esses perfis te elogiavam, te apoiavam, criavam a ilusão de que você tinha uma rede de apoio online. Na verdade, era apenas ela multiplicada por 15. Mas o mais doentio foi descobrir que ela havia usado esses perfis para sabotar potenciais relacionamentos muito antes de eu conhecer a Zoe. Lembrei de Julia, uma garota que eu havia conhecido no Tinder uns 6 meses antes de conhecer a Chloe. Tínhamos conversado bem, marcado alguns encontros, mas ela de repente havia me bloqueado sem explicação. A investigação da polícia encontrou mensagens que @doutor_mentalidade alta havia mandado para Julia, se passando por um amigo preocupado que queria alertá-la sobre meu histórico de comportamento obsessivo com ex-namoradas. Havia até anexado fotos minhas que eu nunca havia postado publicamente, fotos que apenas alguém muito próximo teria acesso. Julia não era a única.
Descobrimos pelo menos 6 mulheres que haviam sido contatadas por esses perfis falsos, todas com histórias similares sobre como eu supostamente era problemático ou instável. A Chloe havia sistematicamente destruído qualquer possibilidade de eu me relacionar com outras pessoas, criando um cerco invisível ao meu redor. O detetive responsável pelo caso me mostrou uma planilha que eles encontraram no computador dela. Era uma lista detalhada de todos os meus movimentos sociais online. Cada curtida que eu dava, cada comentário que eu fazia, cada novo seguidor que eu ganhava. Ela havia categorizado tudo em ameaças românticas, influências profissionais, amizades a monitorar. Meu nome estava no topo da planilha, mas havia outros nomes também. Pelo menos 3 ex-namorados dela, cada um com suas próprias colunas de monitoramento. Ela não era apenas obcecada comigo. Ela coletava pessoas. Senhor, o detetive disse, encontramos evidências de que ela fez isso com pelo menos 4 relacionamentos diferentes. O senhor foi apenas o mais documentado porque ela havia se tornado mais sofisticada tecnologicamente. Isso me fez pensar em algo que ela havia dito durante nossa primeira briga real, cerca de 6 meses depois que começamos a namorar. Eu havia questionado por que ela nunca falava sobre ex-namorados, e ela disse, porque eles não conseguiam entender que quando você ama alguém de verdade, você faz qualquer coisa para proteger essa conexão. Na época, achei romântico. Agora percebia que era uma confissão. Mas a revelação mais chocante veio quando o FBI se envolveu. Aparentemente, a sofisticação das técnicas que ela usava, clonagem de voz, criação de perfis falsos, manipulação de metadados, havia chamado a atenção das autoridades federais. Eles estavam investigando uma rede de assédio cibernético mais ampla e queriam saber se ela estava conectada. O que encontraram foi uma comunidade online subterrânea onde pessoas compartilhavam técnicas de stalking digital. Fóruns onde indivíduos ensinavam uns aos outros como clonar vozes, como criar perfis convincentes, como hackear contas de redes sociais, como plantar evidências digitais. A Chloe não era apenas uma ex-namorada obsessiva. Ela era membro ativa de uma comunidade de predadores digitais. Havia aprendido e ensinado técnicas avançadas de assédio. Havia até tutoriais no YouTube, postados em contas anônimas, onde ela explicava como recuperar alguém que te abandonou e como fazer alguém perceber que vocês são destinados a ficar juntos. Um desses vídeos tinha mais de 500 mil de visualizações. A investigação federal revelou que pelo menos 20 pessoas haviam usado os métodos dela para assediar ex-parceiros. Ela havia criado, inadvertidamente, um manual de terrorismo psicológico doméstico. Enquanto isso, eu estava tentando reconstruir minha vida, mas era como tentar se recuperar de um acidente de carro descobrindo que havia outros 20 carros que também haviam batido por causa do mesmo motorista bêbado. A Zoe estava sendo incrível, mas eu percebia que ela estava começando a questionar se valia a pena todo esse drama. Não que ela me dissesse isso diretamente, mas havia sinais sutis. Ela demorava mais para responder mensagens. Cancelava encontros com desculpas vagas. Quando estávamos juntos, ela checava o telefone constantemente, como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Zoe, eu disse uma noite, se você quiser sair fora, eu entendo. Isso é muito para qualquer pessoa lidar. Ela suspirou. Adrian, não é sobre você. É sobre. Como posso construir algo com alguém quando sinto que há uma bomba relógio enterrada em cada aspecto da sua vida? Como sei que não há mais perfis falsos observando? Como sei que ela não tem mais planos quando sair da prisão? Era uma pergunta justa. Uma pergunta que eu não conseguia responder porque eu mesmo não sabia. A resposta veio de uma forma que nenhum de nós esperava. 3 meses após a prisão da Chloe, recebi uma ligação da psicóloga forense que estava avaliando ela na prisão. Senhor Adrian, sei que isso é irregular, mas preciso informá-lo sobre algo. Durante as sessões de terapia obrigatória, sua ex-namorada tem expressado planos detalhados sobre o que pretende fazer quando for liberada. Que tipo de planos? Ela acredita genuinamente que a prisão é apenas uma pausa temporária no relacionamento de vocês. Está usando o tempo para se preparar melhor para quando vocês se reencontrarem. Está estudando psicologia, aprendendo sobre manipulação emocional, fazendo planos sobre como consertar os erros que cometeu. Meu sangue gelou. Ela não entende que acabou? Senhor, na cabeça dela, nunca acabou. Ela vê isso tudo como obstáculos temporários que foram colocados no caminho do amor verdadeiro de vocês. Está literalmente estudando como ser uma namorada melhor para quando sair. A psicóloga explicou que a Chloe havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade borderline severo, combinado com características de transtorno obsessivo-compulsivo focado em relacionamentos e traços de psicopatia. Em termos simples, ela era incapaz de processar rejeição ou abandono de forma saudável, e sua obsessão havia se transformado em uma fixação psicótica permanente. Ela não vai melhorar na prisão, a psicóloga disse. Se alguma coisa, o isolamento e o tempo para planejar vão intensificar a obsessão. Recomendo que o senhor considere mudança de cidade, talvez de estado, quando ela for liberada. Por 18 meses? Senhor, pessoas com esse perfil psicológico.
Elas não desistem. Nunca. A obsessão só cresce com o tempo. E ela agora tem uma comunidade inteira online ensinando ela como ser mais eficaz. Naquela noite, contei tudo para Zoe. Esperava que ela finalmente desistisse, que decidisse que não valia a pena viver constantemente olhando por cima do ombro. Em vez disso, ela fez algo que me surpreendeu completamente. Adrian, você já pensou em contar sua história de forma mais ampla? Tipo, realmente ampla? Como assim? Essa comunidade que ela faz parte, essas técnicas que ela usa, quantas pessoas você acha que estão passando pelo mesmo que você passou? Quantas pessoas estão sendo stalkeadas, manipuladas, aterrorizadas por ex-parceiros que aprenderam essas técnicas? Era uma boa pergunta. Durante a investigação, o FBI havia me dito que casos como o meu estavam aumentando drasticamente. A tecnologia estava facilitando tipos de assédio que simplesmente não eram possíveis há 10 anos. Você quer que eu me exponha ainda mais? Não. Quero que você transforme sua experiência em algo que possa proteger outras pessoas. Documentários, livros, palestras. Qualquer coisa que exponha esses métodos e ensine pessoas a se protegerem. Era irônico. A Chloe havia começado tudo isso filmando o meu momento mais vulnerável para ganhar fama e engajamento. Agora, Zoe estava sugerindo que eu usasse minha experiência completa para realmente ajudar pessoas. Mas isso significa que eu nunca vou conseguir escapar dessa história. Vai ser minha identidade para sempre. Adria, você acha que vai conseguir escapar mesmo se não fizer nada? Ela vai sair da prisão. Vai continuar obsessiva. A diferença é que, se você usar sua voz, pode ajudar outras pessoas e criar uma rede de apoio real. Se você se esconder, vai estar sozinho quando ela voltar. Ela estava certa. Eu podia tentar me esconder da Chloe pelo resto da vida, ou podia usar minha experiência para construir algo maior que a obsessão doentia dela. Mas havia um problema, em fazer isso significava entrar ainda mais fundo no mundo digital que havia se tornado meu pesadelo. Significava me expor publicamente de novo, criar conteúdo, estar visível. Significava dar a Chloe exatamente o que ela sempre quis, em uma conexão permanente entre nós, meu nome ligado ao dela para sempre. A questão era, e eu conseguiria transformar isso em algo que me fortalecesse em vez de me destruir? Decidi aceitar a sugestão da Zoe, mas com uma condição, faria tudo de forma completamente transparente e controlada. Nada de surpresas, nada de conteúdo espontâneo que pudesse ser usado contra mim depois. Cada palavra seria calculada, cada aparição seria documentada legalmente. Comecei escrevendo um artigo longo para um site de tecnologia sobre stalking digital e os métodos que a Chloe havia usado. Expliquei cada técnica em detalhes, não para ensinar, mas para que as pessoas soubessem identificar quando estivessem sendo vítimas dessas táticas. O artigo viralizou. Em uma semana, tinha 500 mil de leituras e centenas de pessoas compartilhando suas próprias experiências similares. Foi aí que percebi a verdadeira extensão do problema. Não eram apenas alguns casos isolados. Era uma epidemia silenciosa. Pessoas sendo aterrorizadas por ex-parceiros usando exatamente os mesmos métodos que a Chloe havia usado comigo. Clonagem de voz, perfis falsos, campanhas coordenadas de difamação, manipulação de evidências digitais. Uma produtora de documentários me contatou. Queriam fazer um filme sobre minha história, mas focando no aspecto mais amplo do assédio cibernético doméstico. Hesitei por semanas. Fazer um documentário significava reviver tudo de novo, significava que minha história estaria permanentemente disponível para qualquer um assistir, incluindo a Chloe. Mas também significava que outras vítimas poderiam se reconhecer e buscar ajuda antes que fosse tarde demais. Aceitei, mas com condições rigorosas. Eu teria aprovação final sobre o corte, nenhuma dramatização sensacionalista, foco apenas nos aspectos educativos e preventivos. E absolutamente nenhuma entrevista com a Chloe ou membros da família dela. Não seria dado a ela nenhuma plataforma para continuar sua narrativa distorcida. Durante as filmagens, descobri algo interessante. Falar sobre tudo de forma estruturada, cronológica, com propósito educativo, estava sendo terapêutico. Era como se eu finalmente estivesse transformando todo aquele trauma em algo útil. Como se eu estivesse recuperando minha narrativa das mãos dela. O documentário levou 6 meses para ficar pronto. Durante esse período, recebi centenas de mensagens de pessoas que haviam lido meu artigo ou ouvido sobre o projeto. Algumas eram de outras vítimas compartilhando suas histórias. Outras eram de profissionais da área legal ou de tecnologia oferecendo recursos e apoio. Mas as mensagens mais impactantes vinham de pessoas que haviam reconhecido comportamentos obsessivos em si mesmas e estavam buscando terapia antes de cruzarem a linha que a Chloe havia cruzado. Seu artigo me fez perceber que eu estava começando a stalkear minha ex, escreveu um homem. Eu achava que era só amor, que eu só queria lutar pelo nosso relacionamento. Mas quando li sobre os métodos que sua ex usou, percebi que eu estava no mesmo caminho. Comecei terapia esta semana. Essas mensagens me fizeram perceber que talvez houvesse algo de bom saindo de toda essa situação horrível.
O documentário estreou em um festival de cinema e ganhou prêmios. Depois foi lançado em uma plataforma de streaming. Em menos de um mês, estava entre os mais assistidos da categoria documentários. Mas, como eu esperava, isso também trouxe atenção indesejada. A Chloe conseguiu assistir ao documentário na prisão. Segundo a psicóloga forense, ela havia reagido de uma forma perturbadora e ela estava orgulhosa. Na cabeça dela, o fato de eu ter feito um filme inteiro sobre nosso relacionamento era prova de que ela havia sido significativa na minha vida. Prova de que nosso amor era real e intenso o suficiente para virar arte. Ela não vê o documentário como uma exposição dos crimes dela, a psicóloga me explicou durante uma ligação. Ela vê como uma declaração de amor permanente. Como se você tivesse criado um memorial ao relacionamento de vocês. E isso me deu arrepios. Não importava o que eu fizesse, ela sempre conseguia torcer para se adequar à narrativa romântica distorcida que ela havia criado na cabeça. Pior ainda, o sucesso do documentário havia atraído a atenção de outras pessoas da comunidade online que ela fazia parte. Comecei a receber mensagens ameaçadoras de perfis anônimos. Pessoas dizendo que eu havia traído a confiança ao expor os métodos deles. Que havia arruinado a vida de pessoas inocentes que só estavam lutando pelo amor. Era uma comunidade de predadores se protegendo mutuamente, e eu havia me tornado o inimigo número 1 deles. Meu advogado disse que não podíamos fazer muito sobre ameaças genéricas online. Mas que deveríamos documentar tudo caso escalasse para algo mais sério. Adrian, ele disse, você fez a coisa certa. Mas também se tornou um alvo. Essas pessoas veem você como alguém que está ameaçando seu direito de perseguir ex-parceiros. Vão tentar te intimidar para você parar de falar sobre isso. A Zoe estava cada vez mais preocupada. Adrian, talvez devêssemos nos mudar agora, antes dela sair da prisão. Começar de novo em outro lugar. Era uma opção tentadora. Pegar o dinheiro que eu havia ganhado com o documentário, mudar para outro estado, assumir uma identidade mais discreta, viver uma vida normal longe de toda essa loucura. Mas fazer isso significaria que a Chloe havia vencido. Significaria que ela havia conseguido me expulsar da minha própria vida, me forçado a me esconder, a viver com medo permanente. Não, eu disse. Se eu me esconder, isso vai dar poder para ela. E para todos os outros como ela. Vou ficar e vou continuar falando sobre isso. Mas vamos nos preparar melhor. Contratei uma empresa de segurança pessoal especializada em proteção contra stalking. Instalamos sistemas de segurança na minha casa e no apartamento da Zoe. Criamos protocolos para emergências. Informamos vizinhos, colegas de trabalho e amigos sobre a situação. Eu não ia me esconder, mas também não ia ser ingênuo. 3 meses antes da data prevista para a liberação da Chloe, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Recebi uma ligação da penitenciária. Senhor Adrian, preciso informá-lo que sua ex-namorada foi encontrada morta em sua cela esta manhã. Por um momento, não consegui processar as palavras. Como? Aparente suicídio. Ela deixou várias cartas. Uma delas endereçada ao senhor. Meu primeiro sentimento não foi alívio ou tristeza. Foi medo. Mesmo morta, mesmo tendo acabado com a própria vida, de alguma forma eu sabia que ela havia encontrado uma última forma de me manipular. A carta que ela deixou para mim tinha 20 páginas. 20 páginas escritas à mão, em caligrafia caprichada, como se fosse uma carta de amor. Meu querido Adrian, começava, quando você receber isso, finalmente estaremos unidos para sempre. Não da forma que eu queria, mas da única forma possível agora que o mundo conspirou contra nosso amor. O resto era uma mistura perturbadora de declarações de amor, justificativas para tudo que ela havia feito, e promessas de que continuaria cuidando de mim mesmo depois da morte. Ela havia planejado o suicídio como ato final de manipulação, em uma forma de garantir que eu nunca conseguiria esquecer ela, nunca conseguiria seguir em frente completamente. Você vai pensar em mim todos os dias pelo resto da sua vida, ela escreveu. Toda vez que você olhar no espelho, toda vez que você beijar outra pessoa, toda vez que você se sentir feliz, uma parte de você vai lembrar de mim. E isso é tudo que eu sempre quis, ser inesquecível para você. Mas a parte mais perturbadora da carta veio no final, em deixei instruções com pessoas que você nunca vai conseguir encontrar. Se você continuar falando sobre mim, se você continuar mentindo sobre nosso relacionamento, elas vão terminar o que eu comecei. Você não consegue se esconder de um amor verdadeiro, nem mesmo na morte. Ela havia transformado até a própria morte em uma ameaça final. A ameaça final da Chloe pairou sobre minha vida como uma nuvem tóxica por meses. Cada ruído estranho à noite, cada ligação de número desconhecido, cada perfil novo que me seguia nas redes sociais me fazia questionar se ela realmente tinha deixado instruções para alguém continuar seu trabalho. A investigação policial sobre sua morte revelou que o suicídio havia sido meticulosamente planejado. Ela havia parado de tomar os medicamentos psiquiátricos 3 semanas antes, acumulando as doses até ter quantidade suficiente para uma overdose letal.
Havia escrito cartas para 17 pessoas diferentes, ex-namorados, membros da família, e pessoas da comunidade online de stalkers que ela frequentava. O que mais me perturbou foi descobrir que ela havia, de fato, deixado instruções detalhadas para pelo menos 3 pessoas continuarem me monitorando. A polícia conseguiu identificar 2 delas através dos logs da prisão, pessoas que haviam se correspondido com ela regularmente. Ambas foram interrogadas e negaram qualquer intenção de cumprir os pedidos dela, mas uma das cartas nunca foi encontrada. O destinatário permaneceu um mistério. Durante 6 meses, vivi em estado de alerta constante. Mudei meus horários de trabalho randomicamente, variava minhas rotas para casa, checava obsessivamente se estava sendo seguido. A ironia não passou despercebida, e ela havia conseguido me transformar em uma versão paranoica de mim mesmo, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando o próximo ataque. A Zoe foi paciente, mas eu percebi o desgaste. Adrian, ela disse uma noite, você não pode viver assim para sempre. Ela morreu. Acabou. Mas e se não acabou? E se ela realmente deixou instruções? E se alguém está apenas esperando o momento certo? Então o quê? Você vai viver com medo pelo resto da vida? Vai deixar ela controlar você mesmo depois de morta? Era uma pergunta justa, mas que eu não conseguia responder. Como você simplesmente decide parar de ter medo quando passou 2 anos sendo sistematicamente aterrorizado? A resposta veio de uma fonte inesperada. Um dia, navegando pelos comentários de um vídeo sobre minha história, vi um comentário de uma conta chamada @truthteller_99 e Adrian é um mentiroso. Eu sei a verdade real sobre ele e a Chloe. Em breve todos vão saber. Meu sangue gelou. Era exatamente o tipo de coisa que eu estava esperando, alguém cumprindo as últimas vontades da Chloe. Mas desta vez, em vez de entrar em pânico, senti algo diferente, em raiva pura. Eu estava cansado. Cansado de ter medo, cansado de ser vítima, cansado de deixar fantasmas do passado controlarem meu presente. Decidi investigar por conta própria. Usei as técnicas que havia aprendido durante a investigação da Chloe para rastrear o perfil. Cruzei dados, analisei padrões de linguagem, pesquisei por conexões. O que descobri me surpreendeu, em @truthteller_99 não era um dos seguidores obsessivos da Chloe. Era Marcos, o ex-namorado que ela havia stalkeado antes de mim. Entrei em contato com ele diretamente. Marcos, sou Adrian. Acho que precisamos conversar. Nos encontramos em um café público. Marcos era um homem de 35 anos, claramente ainda traumatizado pela experiência com a Chloe. Adrian, ele disse, quando vi que ela estava morta, pensei que finalmente poderia seguir em frente. Mas aí vi seu documentário, vi toda a atenção que você estava recebendo, e eu surtei. Por quê? Porque você conseguiu justiça. Você conseguiu expor ela. Eu nunca consegui. Quando ela me perseguiu, há 5 anos, ninguém levou a sério. Disseram que era drama de relacionamento. A polícia não fez nada. Meus amigos acharam que eu estava exagerando. Ele explicou que havia passado anos tentando reconstruir sua vida depois do stalking da Chloe, mas nunca havia conseguido processar o trauma adequadamente. Quando me viu se beneficiando da situação, com o documentário, as palestras, o reconhecimento, ele sentiu uma mistura de inveja e raiva. Eu queria que você sentisse o que eu senti. O medo, a paranoia, a sensação de que nunca ia acabar. Marcos, eu disse, eu senti isso. Sinto até hoje. A diferença é que eu decidi fazer algo construtivo com esse trauma. Conversamos por horas. Gradualmente, percebi que Marcos não era uma ameaça real. Era apenas outra vítima da Chloe que havia processado o trauma de forma diferente da minha. Em vez de buscar justiça ou terapia, ele havia permitido que a raiva o consumisse. Você quer se juntar a mim? Perguntei. Em vez de tentar me derrubar, por que não conta sua própria história? Por que não ajuda outras pessoas que passaram pelo que nós passamos? Ele hesitou. Ninguém vai acreditar em mim. Já se passaram 5 anos. Marcos, sua história é importante. É prova de que a Chloe era uma predadora serial, não apenas uma ex-namorada obcecada. Sua experiência pode validar a de outras pessoas que ela atacou. Levou algumas semanas para convencê-lo, mas Marcos finalmente concordou em falar publicamente. Sua história preencheu lacunas importantes na narrativa da Chloe. Ele havia sido teste dela, onde ela aprendeu e aperfeiçoou as técnicas que mais tarde usaria comigo de forma mais sofisticada. Quando sua entrevista foi ao ar, mais vítimas da Chloe apareceram. No total, identificamos 7 homens que haviam sido sistematicamente stalkeados por ela ao longo de 8 anos. Cada um pensava que havia sido o único. Cada um havia sofrido em silêncio, achando que ninguém acreditaria neles. A descoberta de que havia múltiplas vítimas mudou completamente a percepção pública da história. Não era mais sobre um relacionamento que havia dado errado.
Era sobre uma predadora serial que havia aperfeiçoado métodos de terrorismo psicológico ao longo de quase uma década. O FBI reabriu a investigação póstumamente, desta vez focando na comunidade online mais ampla que a Chloe havia ajudado a formar. Com o testemunho de todas as vítimas, conseguiram rastrear e prender 17 pessoas envolvidas na rede de stalking digital que ela havia criado. Mas a verdadeira vingança, se é que posso chamar assim, veio de uma fonte inesperada. Durante a investigação expandida, descobriram que a Chloe havia documentado meticulosamente não apenas suas vítimas, mas também seus métodos. Ela havia criado um manual digital completo de como stalkear, manipular e aterrorizar ex-parceiros. Esse manual se tornou evidência crucial em dezenas de casos similares pelo país. Promotores começaram a usar as técnicas que ela havia documentado para identificar e processar outros stalkers digitais. Ironicamente, sua obsessão em documentar tudo acabou se tornando a ferramenta que destruiu a comunidade que ela havia ajudado a construir. Mais ironicamente ainda, a morte dela não foi o final triunfante que ela havia imaginado. Em vez de me deixar obcecado por sua memória, ela havia inadvertidamente criado as ferramentas para que eu ajudasse a desmantelar sistematicamente tudo pelo que ela havia lutado. 2 anos após sua morte, eu estava palestrando em uma conferência sobre segurança digital quando uma mulher se aproximou de mim. Adrian, meu nome é Jennifer. Eu queria te agradecer. Pelo quê? Meu ex-namorado estava usando exatamente os métodos que você descreveu para me terrorizar. Quando vi seu documentário, reconheci cada técnica. Consegui juntar evidências e processá-lo antes que escalasse para a violência física. Ele foi condenado na semana passada. Essas conversas se tornaram frequentes. A cada palestra, a cada entrevista, pessoas se aproximavam com histórias similares. Algumas eram vítimas que haviam encontrado coragem para buscar ajuda. Outras eram potenciais perpetradores que haviam reconhecido comportamentos problemáticos em si mesmas e buscado terapia. A Zoe e eu nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas com família e amigos próximos. Não postamos fotos online, não fizemos anúncios públicos. Aprendemos a valorizar nossa privacidade de uma forma que eu nunca havia valorizado antes. Você ainda pensa nela? Zoe me perguntou durante nossa lua de mel. Todos os dias, admiti. Mas não da forma que ela queria. Não com amor ou obsessão ou saudade. Penso nela como um lembrete do que pode acontecer quando permitimos que o controle se torne mais importante que o consentimento. E isso te incomoda? Não mais. Porque agora entendo que carregar essa experiência não é uma maldição. É uma responsabilidade. Cada pessoa que consigo ajudar, cada stalker que é preso usando as evidências que ela própria documentou, cada vítima que encontra coragem para falar, tudo isso transforma o trauma em propósito. Hoje, dirijo uma organização sem fins lucrativos focada em combate ao stalking digital. Trabalhamos com autoridades, plataformas de redes sociais e vítimas para identificar, documentar e processar predadores online. Usamos exatamente os métodos que a Chloe havia aperfeiçoado, mas voltados contra pessoas como ela. Marcos se tornou nosso especialista em identificação de padrões. Sua capacidade de reconhecer as técnicas que a Chloe usava se mostrou invaluável para treinar outros investigadores. Ele encontrou propósito em sua dor da mesma forma que eu encontrei na minha. A última carta que a Chloe escreveu, aquela cujo destinatário nunca foi identificado, apareceu de forma inesperada 3 anos após sua morte. Foi entregue por um advogado que disse ter recebido instruções para enviar apenas se certas condições fossem atendidas. A carta era endereçada a mim, mas o conteúdo era diferente de todas as outras. Era uma confissão completa de tudo que ela havia feito, não apenas comigo, mas com todas as suas vítimas. Nomes, datas, métodos, evidências. Era como se, em seus últimos momentos lúcidos, ela havia decidido documentar seus crimes de forma completa. Se você está lendo isso, a carta dizia, significa que você não desistiu de falar sobre mim mesmo depois da minha morte. Significa que você transformou nossa história em algo maior do que eu imaginava. Você ganhou, Adrian. Você sempre foi mais forte do que eu pensava. A carta terminou com algo que me surpreendeu, use isso para ajudar as pessoas que eu machuquei. É o único pedido de desculpas que posso oferecer agora. Usamos as informações da carta para abrir investigações sobre casos antigos, para conectar vítimas que nunca souberam que não estavam sozinhas, para construir um banco de dados nacional sobre stalking digital que agora é usado por autoridades em todo o país. A vingança final não foi minha contra ela. Foi a verdade contra a mentira, a transparência contra a manipulação, a alien coletiva contra o trauma individual. A Chloe queria ser inesquecível. E ela é. Mas não como a protagonista romântica de uma história de amor obsessivo que ela imaginou. Ela é lembrada como um estudo de caso sobre os perigos da obsessão não tratada, como um exemplo do que acontece quando a tecnologia é usada para mal, como um lembrete de por que consentimento e limites são sagrados. Seu legado não é o terror que ela tentou criar. É o sistema de proteção que seu terror nos forçou a construir. Cada vítima que ajudamos, cada predador que impedimos, cada caso que solucionamos usando seus próprios métodos contra pessoas como ela, isso é sua verdadeira herança.
Ela queria controlar minha narrativa para sempre. Em vez disso, eu usei minha narrativa para dar controle de volta a centenas de outras pessoas. Ela queria que eu vivesse com medo dela pelo resto da vida. Em vez disso, ajudei outras pessoas a viverem sem medo de pessoas como ela. Ela queria que nossa história fosse sobre amor obsessivo. Em vez disso, se tornou uma história sobre como o amor verdadeiro, por si mesmo, pelos outros, pela verdade, sempre vence a obsessão no final. A última ironia é que ela estava certa sobre uma coisa, penso nela todos os dias. Mas não com a dor ou saudade que ela esperava. Penso nela com gratidão. Gratidão por ter me mostrado o que eu não queria me tornar. Gratidão por ter me dado um propósito maior que eu mesmo. Gratidão por ter me ensinado, da forma mais traumática possível, o verdadeiro valor da privacidade, do consentimento e do amor saudável. Ela queria ser a protagonista da minha história. Em vez disso, se tornou o catalisador para eu me tornar o herói da minha própria vida, e, esperançosamente, das vidas de muitas outras pessoas também. Isso, para mim, é a melhor vingança possível em transformar a arma que alguém usou para te ferir na ferramenta que você usa para proteger outros.